Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Então, a nossa sexta aula aí é de desenvolvimento web com Java, ok? Usando aí a ideia do NetBeans, ok? Bom, então aí na aula passada a gente trabalhou aí criando a classe de conexão com o banco de dados. A gente criou também então a classe modelo, então, que representa aí o nosso banco de dados, para que possamos criar o objeto que vai receber as informações e levar até o banco de dados. E a aula de hoje, então, a gente vai dar sequência, ok? Então, hoje nós vamos baixar aí o driver de conexão e vamos criar aí o nosso formulário, então, para a gente poder fazer a nossa primeira inserção no banco aí, ok? Muito bem, vamos lá então. Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, olha só. Nós já temos então a nossa conexão e aqui nós dissemos que nós vamos estar usando um driver, ok? Então, eu gosto de baixar o driver da internet e adicionar no meu projeto, ok? Então, olha só. Então, aí no navegador de vocês aí, procurem aí então por Driver MySQL Connector, ok? Então, aqui nos primeiros registros aqui já aparece, né, o resultado para vocês. Então, escolham aqui esse segundo aqui, né, Download Connector. E aqui, então, ele está na versão 9, ok? Então, aqui a gente escolhe o sistema operacional, né? Tem aqui para Ubuntu, Debian, ok? Então, vamos escolher aqui essa plataforma independente aqui, porque nós estamos usando o Windows, né? Então, vamos aqui essa plataforma independente. E aí vamos escolher essa opção zip aqui, ok? Vamos dar um download. Aqui ele vai pedir se vocês querem fazer o login aqui no MySQL para baixar, ok? Mas pode escolher aqui dizendo que não, só quer fazer o download. E ele começa a baixar aqui, ok? Então vamos abrir esse arquivo que está sendo baixado aqui. Vamos extrair ele aqui no download mesmo. Então vamos lá no download. Fechamos aqui. Vamos aqui no download então. MySQL Connector, né? Então ele extraiu aqui. Vamos abrir a pastinha, ele tem uma nova pasta dentro. E aqui, gente, olha só, então ele traz um monte de arquivos aqui, mas eu só preciso deste arquivo aqui, ok? Somente ele é o que eu preciso para adicionar no meu projeto. Então eu vou pegar ele e vou copiar daqui. Vou lá em documentos, vou achar a pasta onde está o meu projeto. NetBeans Project, Web Notícias. Vou adicionar ele aqui. Aí eu volto aqui no meu NetBeans. E aqui tem uma opção chamada Libraries, que tem apenas o JDK aqui e o Glassfish, que é o nosso o server, né? Então aqui eu vou adicionar aquele arquivo que eu acabei de colocar na minha pasta. Então, clico aqui com auxiliar, adicionar jar
folder. Espero ele abrir aqui. Aí vou procurar então a pasta do meu projeto aqui. Web Notícias. E seleciono o arquivo que eu adicionei lá dentro, ok? E dou um Open. E ele vai aparecer aqui, olha só. Então já apareceu aqui o driver de conexão, ok? Então agora, já quando eu for executar, ele não vai mais dar um erro aqui, né? Se eu não tivesse adicionado aqui, na hora de executar, ele ia trazer um erro aqui dizendo que o driver não foi encontrado. Então agora já está dentro da nossa biblioteca aqui, ok? Muito bem, então. Então, driver adicionado. Agora nós vamos, então, criar um formulário, né, para a gente poder fazer a nossa primeira inserção no banco de dados, tá? Bom, então, na Web Pages, vamos clicar com auxiliar e vamos fazer uma New JSP. E vamos dar um nome, então, cadastro post. E vamos dar um finish. Ok? E olha só, agora preste atenção aqui. Vocês se recordam que nós fizemos, então, um rodapé e um cabeçalho. E lá nas primeiras aulas eu enfatizei que nós, nas próximas páginas que nós construísse, a gente iria usar apenas os códigos HTML que a gente precisasse. A gente não iria mais utilizar esses códigos padrão do HTML aqui, porque isso nós já temos o início deles no cabeçalho e o final dele no rodapé, ok? Então, esses códigos HTML a gente não utiliza aqui. Então, eu vou tirar esse aqui, vou deixar apenas essa linha aqui acima, perfeito? E agora a gente vai criar, então, o nosso formulário. Então, olha só. Então, como a gente está usando os exemplos do Bootstrap, para não nos preocuparmos aí com a questão da estilização, né? Então, vamos lá no Bootstrap e vamos procurar aqui por form. E ele vai me trazer aqui, ó, vários exemplos aí de forms, tá? Então, existem várias formas aí de trabalhar forms, tá? Então, dependendo do tipo que você precisa, tu vem aqui e verifica e estuda cada um deles aí para ver o que cada um faz, tá? Eu vou pegar esse mais simples aqui, que é um exemplo aqui de uma área de login, ok? Então, ele tem o formulário aqui, 2 campos e um botão. Ok? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou alterar ele para o que eu preciso. Então, clico aqui para copiar o código. Volto aqui, então, na minha página, cadastro post, e coloco ele aqui, ok? E agora eu vou alterar para que eu preciso, né? Então, só vamos lembrar que aqui nós vamos colocar dentro de uma div, né, para ficar centralizado, ok? Então, até vou voltar aqui, vamos primeiro criar a div. Vamos criar a div aqui, fecha ela, div class container, ok. Dentro, então, eu vou colar aquele código do formulário. Bom, aqui então, nós temos um label que está escrito e-mail,
Então, aqui eu vou alterar para que apareça escrito lá, então, título, que é o título da notícia, ok? E aqui no meu input, então, onde que está tape, está aqui e-mail, eu vou colocar text, ok? E aonde está o ID, eu vou colocar título, ok? E essa outra opção aqui eu vou tirar fora. Essa linha aqui do div id e-mail help eu vou tirar, não vou precisar. Vou deixar apenas com o label e o input. Vamos para a linha de baixo. Então, a linha de baixo é a mesma coisa. Então, a linha de baixo, um label. Então, esse label vai estar escrito aí notícia, né? Que será o conteúdo. E aqui o input, então, o tape vai ser text também. Ok? E o ID aqui, então, vamos colocar notícia. E aqui abaixo tem a caixinha de checkup lá. A gente não vai estar utilizando aquela caixinha para marcar do exemplo ali, que seria essa caixinha aqui, ok? Então a gente não vai estar utilizando ela. E vamos ter o botão, que vai se chamar cadastro, ok? Então aqui eu vou precisar colocar um select, né? Então aqui eu vou precisar colocar um select. Então eu vou aqui no Forms, tem um exemplo de select aqui, ó. Ok? Então, select é esse campo que você clica e ele abre as opções aqui, ó. Então eu vou precisar utilizar um select dessa forma aqui. Então eu vou pegar esse exemplo mais simples aqui, dou um copiar e vou colocar esse select, ok? Depois isso aqui vai ser carregado informações lá do banco, tá? Mas por enquanto a gente vai colocar manual aqui para a gente poder estar utilizando, ok? Então aqui o select aqui usuário e aqui vamos colocar aqui pelo menos aqui 1, 2 ou 3, ok? Só para ter informações aqui sobre o usuário. Depois vai ser carregado aqui as informações do banco de dados da tabela do usuário, ok? E é só para a gente poder utilizar. Vou dar um save. E praticamente então já tenho as informações que eu preciso aqui para fazer o meu primeiro registro. Então tem o título, tem a notícia e tem o usuário aqui pelo ID, né? Para inserir no banco de dados. E tem o botão aqui que vai fazer o cadastro, ok? Então aqui, nessa página que vai abrir o formulário, se eu for abrir ela diretamente do jeito que está, ela não vai ter nem o cabeçalho nem o rodapé, ok? Eu preciso adicionar o cabeçalho e o rodapé nessa página, ok? Então, como é que eu faço isso? Então, gente, aqui eu vou colocar o seguinte, olha só. Para eu poder chamar, então, o cabeçalho e o rodapé, eu tenho que adicionar aqui, ok? Então, como é que eu faço isso? Olha só, dessa forma aqui, ó. JSP, dois pontos, include page, igual, entre aspas, o nome do cabeçalho, header.jsp. No nosso caso aqui é HTML, ok? No nosso exemplo aqui. E da mesma forma, lá ao final, eu vou chamar então o nosso vou chamar aqui o nosso rodapé para finalizar a página. Então, no lugar aqui,
footer, e ele vai finalizar a página. Então vai aparecer o cabeçalho, o rodapé e o formulário aqui no meio. Perfeito? Vamos salvar. E aqui no form, então, quando eu clicar no botão, esse form tem que fazer uma ação, né? Ele tem que encaminhar esses dados via URL para o nosso servlet, para ser encaminhado essas informações para o método específico que a gente vai fazer, ok? Então, aqui no form, na primeira tag do form, então eu tenho que colocar a ação aqui e o método que ele vai ser enviado. Então, form action. Qual é o tipo da action? Então aqui eu vou colocar o que eu vou encaminhar. Eu vou encaminhar uma palavra, ok? Essa palavra vai se chamar inserir, por exemplo. Inserir post, para ficar mais fácil. Então essa vai ser a palavra, inserir post, ok? E qual é o método que eu vou mandar essa palavra aqui? O método post, ok? Então eu vou encaminhar, encaminhado no formato do método post, ok? Eu vou encaminhar esta palavra e vou encaminhar via post. Mas antes disso, antes de fazer esta ação aqui de clicar no botão e encaminhar as informações, eu preciso primeiro chamar esse formulário, ok? Como é que eu vou chamar esse formulário? Bom, nós temos o nosso header, que tem um menu, e esse tem um menu chamado cadastros, e tem aqui cadastrar usuário, notícias e contatos, ok? Então o que a gente vai fazer agora é cadastrar uma notícia. Então aqui no href nós vamos mandar então uma palavra, assim como a gente fez lá no exemplo onde a gente chamou contatos, ok? Então aqui eu vou mandar uma palavra via URL aqui. Qual vai ser essa palavra? Então vamos chamar de cadastro post, ok? Então quando eu clicar no link ele vai me mandar essa palavra lá. Então essa palavra vai para onde? Vai lá para o nosso servlet, post controller. Existe a palavrinha aqui? Não, então eu preciso adicionar. Então, vírgula, então enter para ficar ajustado aqui, entre aspas, usando a barra sempre, não pode esquecer. E vou colocar aqui, cadastro post, que é a palavrinha que está sendo encaminhada lá. Chegando aqui, ele vai verificar, existe a palavrinha? Existe, então ele vai descer aqui e procurar em qual dos métodos ela se encontra, ok? Bom, então aqui, como eu quero capturar uma informação que está vindo e fazer abrir uma página, então eu vou usar o método do get. Então aqui logo abaixo aqui eu posso copiar esse próprio if, colocar embaixo e alterar, né? Então eu só vou colocar desta forma aqui, ó. Vou colocar um else e aí o if, e aí vou colocar o cadastrar post aqui. E vou criar um métodozinho aqui chamado chamar form post, ok? Esse método então vai ser colocado logo abaixo aqui, ó. Ok? Então só copiei aqui o método de cima, colei aqui embaixo e alterei o nome, ok? Porque a estrutura é a mesma. E aí eu vou chamar então a página cadastro post.jsp, que é o nome do nosso arquivo aqui, ok? Feito isso, eu acredito que já vai chamar então o nosso formulário. Vamos testar? Carregou aqui então o nosso website, vamos aqui na opção cadastro, notícias.
E olha só que legal, então aqui ele já chamou o nosso formulário aqui, ok? Vamos só dar uma ajustadinha aqui para ficar um pouquinho mais apresentável. Vamos aqui então no cadastro post, onde está o nosso formulário. Vamos colocar aqui, logo após o container, né? Vamos simplesmente colocar aqui antes do form uma tag h1, né? E vamos chamar aqui de cadastro de notícias. Cadastro de notícias, ok? Vamos salvar e vamos testar aqui. Olha só, cadastro de notícias aqui, ok? Bom, aqui então eu vou deixar aí como atividade para vocês ajustarem isso aqui, ó, ok? Então aqui ele está pegando aqui os formulários, está indo até o limite aqui, porque está dentro de um container, tá? Então eu vou deixar isso aqui para vocês praticarem aí, verem os exemplos do Bootstrap, como é que faz a limitação para diminuir um pouco aqui, ok? Como exercício aí para vocês, ok? Muito bem. Então, está chamando o nosso formulário certinho. E o próximo passo aqui, então, vai ser fazer, então, a inserção dos dados aqui e realizar o cadastro aqui da informação, ok? Aqui no form notícias, só vamos ajustar aqui, porque aqui tem que ser um campo de texto, tá? E não um input, ok? Então vamos corrigir isso aqui. Então vamos pegar aqui então o exemplo aqui de um text area, né, que nós precisamos, então uma área de texto, ok? E vamos colocar aqui então no nosso projeto, ok? No lugar aqui então da notícia, onde era um input, nós vamos colocar aqui um text area. E no lugar do ID aqui, então nós vamos chamar então de notícia, ok? Notícias. Ok, vamos salvar e vamos verificar aqui se alterou. Olha só, então alterou aqui para um text area. Perfeito? Então é isso, gente. Na próxima aula, então, nós vamos fazer aqui, então, os métodos, então, para fazer a inserção dos dados no nosso banco de dados. Vamos fazer aí o nosso create aí, né? Nossa primeira opção aí do CRUD, que é a inserção no banco de dados, ok? Até lá, então.